Querida Igreja de Jesus, Querida Iglesia de Jesús, abra a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, abra la Santa Biblia, palabra de Dios, no Evangelho de São João, Evangelio de San Juan, capítulo 3, capítulo 3 verso y versículo 15. 15. Glória a Deus. Gloria a Dios. Não, verso 16. Versículo 16. Glória a Deus. O Evangelho de São João, Evangelio de San Juan, capítulo 3, capítulo 3, verso 16. versículo 16. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Que diz assim a palavra de Deus, irmãos: Dice así la palabra de Dios, hermanos, porque Deus amou o mundo porque Dios amó al mundo de tal maneira de tal manera que deu que dio o seu Filho unigênito, su Hijo unigénito, para que todo aquele que nele crê para que todo aquel que en él cree não pereça, se pierda, mas tenha vida eterna. mas tenga vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho Porque Dios envió su Hijo ao mundo, al mundo, não para que condenasse no para que condenase o mundo, el mundo, mas para que o mundo mas para que el mundo fosse salvo por ele. fuese salvo por él. Quem crê nele Quien cree en él não é condenado, no es condenado, mas quem não crê mas quien no cree já está condenado, ya está condenado, porquanto por cuanto não crê no cree no nome en el nombre do unigênito del unigénito Filho de Deus. Hijo de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Grita, meu Deus, Diga, meu Senhor Jesus, fala com a tua igreja agora, o que tua igreja precisa ouvir iglesia necesita da parte do Senhor nosso Deus. parte de nuestro Dios. Ó grande Deus e Pai, fala que a tua igreja precisa ouvir. Estamos atentos para ouvir a tua linda voz. Usa o teu servo, meu Pai, com o poder do Espírito Santo, para pregar a tua palavra. Amém. Peço para os irmãos do estouro da caixa glória a Deus. Querida igreja do Senhor Jesus, Querida iglesia del Señor Jesús, o texto que lemos, el texto que leímos aqui está uma explicação linda do Espírito Santo, es una explicación linda del Espíritu Santo através de Jesus, a través de Jesús, mostrando mostrando o grande amor de Deus el gran amor de Dios para com a humanidade. para con la humanidad. Como diz a palavra, Como dice la palabra, Deus olhou para a terra, Dios miró para la tierra não viu nem sequer um justo, y no vio ni siquiera un justo, nem mesmo os profetas de ni Deus, los profetas de Dios, o servo de Deus do antigo pacto, siervo de Dios del antiguo qual pacto, foi enviado por Deus fueron enviados por Dios para anunciar para anunciar o Evangelho de el Deus, Evangelio de Dios, entregar as revelações e profecias de Deus. la revelación y profecía de Dios. Eles fizeram tudo, Hicieron todo, é certo. cierto. Muitos deles caíram Muchos cayeron porque eram fracos, porque eran débiles, porque eram homens. porque eran Por hombres. isso que a Bíblia diz: Por eso dice la o Biblia, justo poderá cair, el justo podrá caer, mas Deus o levantará. pero Dios lo levantará. Mas Jesus Cristo Jesucristo já veio nessa missão enviado por Deus, vino en esta misión enviado por já Dios, sabendo de tudo. sabiendo de todo. Olha que a Bíblia diz lá no livro do Lo que Apocalipse: la Biblia dice en el libro de o Apocalipsis, cordeiro que foi imolado, el cordero inmolado já desde a fundação do mundo, desde hein? la fundación del mundo. Jesus já veio já com essa missão Jesús ya vino ya con esta misión para poder salvar a humanidade. para salvar la humanidad. Então Jesus diz na sua palavra, Jesús dice en su palabra, uma profecia antes de ser crucificado, la profecía que antes de ser ali como crucificado, Jesus já sabia que tinha que passar. ya sabía lo que tenía que pasar. Em João 12:32, Juan 12:32, Jesus diz: Jesús dice, quando eu for levantado na terra, cuando fuere levantado en la tierra, atrairei toda a humanidade para mim, traeré toda la humanidad para mí, já demonstrando o amor demostrando el amor que ele tem. que tiene. Mas por que Jesus Porque Jesús, está dando essa pregação para nós, esa predicación a nosotros, ensinando o povo da época, enseñando al pueblo de la que época, as pessoas até ficavam admiradas de Jesus, porque quedan hasta admirados de Jesús, que era diferente dos escribas e dos fariseus? diferente de los escribas y fariseos. Jesus pregava uma pregação
pregação simples e mas eficaz. Una predicación simple, eficaz. Uma pregação poderosa. Predicación poderosa. Que transformava os corações da pessoa. Transformaba los corazones de las personas. Aqueles que eram ladrões. Que eran ladrones. Aquelas que eram prostitutas. Que eran prostitutas. Meretrizes do mundo. Meretrices del mundo. Aqueles que estavam na política. Que estaban en la política. Quando ouvia a mensagem de Jesus. Escuchaban el mensaje de Jesús. Abandonava essas práticas ímpias. Abandonaba las prácticas impías. E seguia Jesus Cristo. Seguía a Jesucristo. Como seu discípulo. Como su discípulo. Aqueles também. Aquellos también. Que estavam no mundo. Estaban en el mundo. Dos jogos. De los juegos. Das bebidas alcoólicas. Bebida alcohólica. Jesus também salvou eles. Jesús también los salvó. Tirando eles sacándolos da podridão do pecado. De la pudrición del pecado. Porque Jesus nas suas pregações ele já dizia. En sus predicaciones decía Jesús. Para que vocês tenham o meu espírito sobre vós. Que tengan mi espíritu sobre vosotros. Vocês têm que me obedecer. Tienen que obedecerme. Então todos aqueles que obedeciam a Jesus. Que obedecían a Jesús. Já ganhavam o Espírito Santo em suas vidas. Tenían el Espíritu Santo en su vida. Já ganhavam o renovo de Deus em suas vidas. Ganaban el renuevo de Dios en su vida. E o primeiro trabalhar de Jesus Cristo. El primer trabajar de Jesucristo. Era a transformação de Deus. La transformación de Dios. Na vida do homem e da mulher. La vida del hombre y la mujer. Que aceitava ele. Que le aceptaba. Como único Salvador. Como único Salvador. Só que no meio desses. En medio de ellos. Levantavam os falsos mestres, os falsos profetas. Levantaban falsos maestros profetas. Desmerecendo a pregação de Jesus. Desmereciendo la predicación de Jesús. É por inveja. Por envidia. É por isso que as pessoas. Por eso las personas. Admiravam de Jesus que é diferente dos escribas e fariseus. Miraban porque era diferente de escribas y fariseos. Os fariseus e escribas eram homens doutores da lei. Eran hombres doctores de la ley. Homens de poder intelectual muito grande. Poder intelectual muy grande. Pessoas de muita sabedoria. De mucha sabiduría. Mas da sabedoria humana. Pero sabiduría humana. Não tinha o poder do Espírito Santo. No tenía el poder del Espíritu Santo. Não tinha a graça de Deus. No tenían la gracia de Dios. Para transformar as vidas. Para transformar las Porque vidas. como Jesus nas suas pregações já dizia. En sus predicaciones decía Jesús. Sem mim, nada podereis fazer. Nada podéis hacer. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Padre a não ser por mim. Aleluia. Jesus pregava na simplicidade, meus irmãos. Ele predicava na simplicidade, irmãos. Principalmente para aquelas pessoas mais pobres. Para aquelas pessoas mais pobres, eles eram mais carentes de ouvir a mensagem. Eram carentes de ouvir a mensagem. Não desmerecendo as pessoas que mais ricas. Não desmerecendo os mais ricos. Mas a maioria das mais ricas. Pero a maioria dos mais ricos. Estão com seu coração. Estão com o coração. No tesouro da terra. No tesouro da terra. Tanto é que uma vez Jesus. Tanto uma vez que Jesus. Falou para um rico. Falou um rico. O rico chegou a Jesus perguntando a Jesus. Chegou a Jesus perguntando-lhe. O que tenho que fazer para me ser salvo? Tenho que fazer para ser salvo. Ser um homem como vocês assim. Ser um homem como ustedes. Jesus, primeiramente você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Obedecer minha palavra. Obedecer minha palavra. E tudo que você tem. Tudo o que você tem. Jesus fez um teste com ele. Jesus fez um teste. Não é literalmente que ele tinha que fazer isso. Não era literal que tinha que fazer. Jesus fez um teste com ele se realmente eles queriam Jesus, o evangelho verdadeiro mesmo. Fez uma prova se realmente queria Jesus e o evangelho. E Jesus falou assim: você tem que doar tudo que você tem para os pobres. Tem que donar todo o que tem aos pobres. Ah, ele se recusou. Ele rehusou. Rapidamente mudou de ideia. E rapidamente mudou de ideia. Porque não estava com o coração aberto para Jesus de verdade. Está com o coração aberto para Jesus. E hoje não tem sido diferente, meus irmãos. Hoje não foi diferente. Quantas pessoas estão gananciosas pelos bens materiais? As pessoas gananciosas por los bienes Muitas materiais. vezes só quer vir para a igreja atrás de cura. Só quer detrás de cura venir. Atrás de milagres. Ou atrás de milagros. Atrás de bênção financeira. Atrás de bendição financeira. E quando é para obedecer a doutrina de Jesus, não quer. Não quer obedecer a doutrina de Jesus, não querem. Quando é para obedecer a Deus, quando é para obedecer a Deus, seus mandamentos, é entrar em comunhão com Deus e oração e jejum, não quer. Entrar em comunhão com Deus e oração e ayuno não querem. Porque o coração está no mundo. O coração está no mundo. O coração está nas coisas materiais. Está nas coisas materiais. Aí levanta os falsos mestres, os falsos profetas. Falta falso maestro e falso profeta. Com as pregações somente das bênçãos. Com pregação só de bendição. Ah, mas lá eles usam a Bíblia. Pero ellos usan la Biblia. Como eu sempre prego e repito essas palavras. Repito essas palavras. Satanás também usou a Bíblia para tentar enganar Jesus, muitas vezes. Ele usou a Bíblia para tentar enganar a Jesus. Ele usou a Bíblia muitas vezes para tentar Jesus e não usou os livros do ocultismo nem da filosofia grega. Não usou o livro de ocultismo nem filosofia. Então assim mesmo faz os falsos profetas enganadores. E assim os falsos profetas enganadores. Ah, mas está acontecendo um milagre lá. Pero sucede milagro aí. Eu vejo os paralíticos levantar. E aí paralítico levantando. Mudo falar, cego enxergar. Mudo hablando, cego viendo. Muitas maravilhas. Muitas maravilhas. Ah, eu consegui um carro casa nova. Consegui carro, casa nueva. Eu estou muito abençoado. Muy bendecido estou.
Tá nada. E a sua vida espiritual? Y su vida espiritual. E a sua eternidade? Y su eternidad. Porque lá não está pregando o verdadeiro evangelho. No está predicando verdadero evangelio. Lá eles põem as irmãs cortar o cabelo. Ve a las hermanas cortar el cabello. Lá põem as irmãs usar calça comprida. Usar pantalón. Lá põem os irmãos jogar futebol. A los hermanos jugar fútbol. Lá põe o divórcio segundo o casamento. El divorcio segundo Lá casamiento. está envolvido com a política. Con política. Todas as coisas que não agradam a Cosas Deus. que no agradan a Dios. Que está ao contrário da palavra de Deus. Contrario de la palabra de Dios. Lá os pastores estão de short na praia, Pastores de show en la playa. né? Estão lá com as suas bebidas Con alcoólicas. bebidas alcohólicas. E estão achando, mas estou sendo abençoado. Pero estoy siendo bendecido. Está acontecendo um milagre. Y acontece milagro. Você esqueceu que Jesus fala na sua palavra? Olvidó lo que Jesús dice en su palabra. Que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas Que en los últimos tiempos aparecerán falsos profetas. com tão grandes sinais de prodígio Con tan gran señal y prodigio. que, se capaz, enganaria até os escolhidos de Deus. Fuera capaz de engañar a los escogidos de Dios. A Bíblia fala que são poder de Satanás, Y le dice que es poder de Satanás. de sinais de mentira, Y señales de mentira. de milagres, Milagros. da mentira. De mentira. Muitas vezes os milagres podem ser Los reais, milagros pueden ser reales. podem ser curas Pueden literais. ser cura literal. Aí vai, então não é mentira, missionário. Entonces no es mentira, misionero. Não, é mentira porque é de Satanás, o pai da mentira, que está operando para enganar o povo, Mentira porque es del padre de la mentira engañar al pueblo. para trazer confusão Para traer confusión à mente das a la pessoas. mente de las personas. É por isso que Deus usa o apóstolo João dizendo: Por eso Dios utiliza al apóstol Juan amados, diciendo: não creais em todos os pastores, no creáis en todos em los todas pastores, as igrejas, em todas as igrejas, em todo espírito que se diz profecias e en revelações, espíritu de profecía y revelaciones, mas provai-os mas probalos. se eles são de Deus ou se não são. ¿Son de Dios o no? Por quê? ¿Por qué? Há muitos falsos profetas na terra. Muchos falsos profetas en la tierra. Então vocês têm que ter o quê? O discernimento de Tienen Deus. que tener discernimiento de Dios. Mas para você discernir os homens se é de Deus ou se não são, Para discernir si son de Dios o no. o que vocês têm que fazer? ¿Qué tiene que hacer? Ter leitura da Bíblia, Tener lectura de la Biblia. meditar nas escrituras sagradas do Senhor, Meditar en la escritura sagrada de Dios. dar ouvido aos homens de Deus verdadeiro que prega a verdade da doutrina do Senhor. Dar oído a los hombres verdaderos que predican la Tem doctrina que de ter Dios. comunhão com Deus em santificação no jejum a Deus, Comunión con Dios y santificación a Dios. na oração a Deus, Oración a Dios. que é uma arma poderosa Es un arma poderosa para vencer os demônios. para vencer los demonios. A Bíblia nos diz, La Biblia dice, o Senhor Jesus nas suas pregações ele fala Él habla en sus predicaciones, que Jesús, as castas malignas de Satanás casta maligna del demonio. não sai com coisa alguma, No sale con cosa alguna, a não ser com oração e jejum. sino con oración y ayuno. Se você é um crente que não ora e não jejuma, Si no ora ni ayuna, você é vencido pelos demônios. es vencido por los demonios. Você pega até macumba em sua vida. Hasta toma una comida en su Ah, mas vida. eu sou crente, estou obediente à doutrina, não estou macumbado. No estoy macumbado, dice. Pega sim. Toma sim. Você não está usando a arma poderosa que Jesus te entregou? Está usando el arma poderosa que Dios Você te não dio. está orando, não está jejuando? No está orando ni ayunando. Como que você vai vencer Satanás ¿Cómo vencerá al demonio? se você não tem o poder da oração e do jejum em sua vida? Tiene poder de oración y ayuno en su vida. E tem que ter mais uma armadura, santidade com Deus. Santidad con Dios, la armadura. Porque não adianta você orar e jejuar Pero no sirve ayunar y orar e não ter uma vida de santificação com o y Senhor. no santificarse al Señor. Porque a Bíblia mesmo nos ensina. La Biblia nos enseña. Lá em Provérbios fala: En Proverbio dice, a oração do ímpio la oración del impío é abominável para Deus. es abominable para Dios. Então, se você está numa vida impura diante de Deus, Tener una vida impura delante de você Dios. pode também fazer jejum, Puede hacer ayuno, pode fazer oração, oración, pode orar pela madrugada, orar de madrugada. mas se não tiver uma vida justa diante de Deus Tiene una vida justa e delante de Dios. obediência à doutrina do Senhor, Obediencia a la doctrina de Dios. está tudo em vão, Está todo en vano. porque é o que diz a Bíblia. Lo que dice la O Biblia. Senhor Jesus fala, a Bíblia diz, é o Senhor Jesus mesmo, El Señor Jesús Ele é o dice, próprio Deus. propio Dios. Ele diz que é uma parede Dice que es una pared entre nós e Deus, entre nosotros y por Dios causa dos nossos pecados. por causa de nuestro pecado. A Bíblia mesmo nos ensina sobre isso. La Biblia enseña de O eso. profeta Isaías pregando, ele fala Isaías predicando dice acerca do pecado. sobre el pecado. O pecado Pecado faz com que nós fiquemos separados do Senhor. nos separa del Señor. E Deus fica com seus ouvidos tapados Y Dios tapa sus para oídos não ouvir para no escuchar a tua oração. tu oración. Nem com as suas mãos vai se estender De aunque su mano va a para te entender, abençoar e te livrar. para bendecirte y Por librarte. quê? ¿Por qué? O pecado impede. El pecado impide. Então, a partir do momento que você é um crente obediente a Deus, Cuando usted obedece a Dios, crente que não anda na televisão, creyente que no anda en não televisión, fica nas imoralidades das redes no sociais, cae en inmoralidad de las redes sociales. você é um crente santificado, Usted es un creyente que não fica santificado, nessas práticas e você vai orar que no quede en esas prácticas. e Jesus Y Jesús vai te responder. te va a responder. Aleluia. Gloria a Dios. Glória a Deus.
são aqueles que morreram para o mundo. Esos de ahí son aquellos que murieron Qual para, ouviu a palavra de Jesus e aceitou. para oír la palabra de Jesús. Jesus também faz mais uma pregação Jesús con una predicación e dizendo: dice aquele que amar a sua vida, que el que ama su vida, mais o mundo, a vida mundana, la vida mundana, do que a mim, más que a mí, aquele que perder sua vida, de melhor, el que pierde su vida, alcançará a vitória e a salvação. alcanzará victoria y salvación. Mas aquele que amar a sua vida, El que ama su vida, perderá. la perderá. O que Jesus está dizendo? ¿Qué está hablando Jesús? Qual vida que Jesus está falando? ¿De qué vida está hablando? É a vida ímpia. La vida impía. Está pregando uma pregação Una predicación de transformação e regeneração nas vidas. de transformación y regeneración de la vida. Jesus está dizendo: ó, se você continuar, eu vim para morrer na cruz do Calvário por você. Viene a morir en la cruz de Calvario por usted. Mas se você continuar amando a sua vida ímpia, Si continúa amando su vida impía, você continuar amando a sua vida ímpia, amando su vida impía, você vai perder a vida eterna que tenho para te dar. perderá la vida eterna que tengo a Você vai darte. ganhar a condenação eterna. Ganará condenación eterna. Vai trocar a mim pela cerveja, pelo cigarro. Va a cambiar por cerveza y cigarro. Vai trocar a mim pelas prostituições do mundo. Cambiando por prostitución en el mundo. Vai amar essa vida mundana. Amando la vida mundana. Isso aí é tudo ilusão de Satanás. Toda ilusión del diablo. Mas o que eu tenho para você é a vida eterna. Tengo para ustedes vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Você vai continuar amando a televisão, La televisión. os atores da televisão, Los actores de la televisión. os cantores mundanos da televisão. Actores mundanos de televisión. Você vai continuar amando essa vida ímpia e mundana? De continuar amando esa vida impía. O mundana. aparelho imundo da televisão, que é a imagem da besta. Imagen de la bestia. Então você vai perder a vida eterna. Entonces perderá la vida eterna. Você vai continuar amando a idolatria, Continuar amando a idolatría. imagem de escultura, La imagen de ao escultura. jogador de futebol, Jugador de fútbol. aos cantores mundanos. Cantores mundanos. Vai continuar amando os falsos profetas que liberam tudo? Amando los falsos profetas que Porque liberan todo. a Bíblia fala que eles do mundo são e os mundos ouvem. Del mundo son y el mundo los oye. E aquele Dice. que ama o mundo é inimigo de Deus. El que ama el mundo es enemigo de Então, Dios. se continuar amando essa vida mundana e ímpia, Continúa amando esa vida impía. não vai ter direito à salvação. No tendrá derecho a la salvación. Então eu vim para que todos sejam Yo salvos. vine para que todos sean salvos. Mas só vai entrar aquele que me Solo segue. entrará aquel que me sigue. Aquele que nega a si mesmo, El que se niega a sí mismo. toma a sua cruz Toma su cruz. e Y siga-me. me sigue. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está a explicação de Jesus. Aquí está la explicación de Jesús. Quando eu for levantado na terra, No fuere levantado en la tierra. atrarei todos para mim. Traeré todos para mí. Porque no antigo pacto, El antiguo pacto. ninguém tinha direito de chegar e pedir perdão para Jesus ou para Deus, não. Nadie tenía derecho de pedir perdón. Senão era morto. Si no era muerto. Tinha que consultar os profetas, os sacerdotes do templo. Tenía que consultar los sacerdotes Mas del o templo. véu se rasgou agora. El velo se rasgó ahora. Jesus, o Cordeiro de Deus, Jesús, el Cordero de Dios. morreu na cruz do Calvário por mim e por você. En la cruz del Calvario por E usted, hoje por mí. você tem a total liberdade Hoy usted tiene toda la de libertad se humilhar a de Jesus humillarse a Jesús. e pedir perdão dos seus pecados. Pedir perdón de sus E ser um pecados. cristão salvo Ser un cristiano salvo. com seus nomes Con escritos su nombre escrito no livro da vida. en el libro de la vida. Aleluia. E Jesus também já deixou bem clara essa pregação, Jesús dejó claro la predicación. porque Jesus deu um sinal Jesús dio la señal. que viriam os falsos mestres, Vendrían falsos que maestros. eles até parecem ser de Deus, hein? Parecen de Dios. Que o tão grandes sinais Tan grandes que señales. se capaz engana os escolhidos de Y Deus. fuere capaz de engañar a los escogidos de Dios. Aí vem essas doutrinas do diabo. Ahí viene la doctrina del diablo. É salvo uma vez, Salvo una vez, salvo para sempre. salvo para siempre. Isso é mentira de Satanás. Mentira de Satanás. A Bíblia mesmo nos ensina, La Biblia enseña, lá em Êxodo capítulo 32, Éxodo 32, verso 33. versículo E 33. respondeu o Senhor a Moisés: Respondió el Señor a Moisés: sim, de fato riscarei sí, de hecho, do meu livro rasgaré de mi libro todo aquele todo aquel que pecar contra mim. que pecare contra mí. Tá vendo? Já é uma mentira de Satanás usando a boca desses falsos mestres. Es una mentira de esos falsos maestros. Como que é salvo para sempre? É salvo para sempre se continuar obedecendo. Salvo para siempre si continúa obedeciendo. Se você desobedece a doutrina de Jesus, você vai ser salvo. Si desobedece, va a ser salvo. Sendo que Jesus, na sua pregação, lhe diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo, dice la palabra. O que ele quer dizer perseverar? Perseverar na obediência, Perseverar en obediencia, perseverar na doutrina de Jesus,
Jesus, la doctrina de Jesús, na comunhão com Deus. comunión con Dios. Agora, se a pessoa está numa vida torta, Si la persona es una se vida torpe prevaricou da doutrina de Deus, como que ele vai ser salvo? y si prevaricó, ¿cómo será salvo? Outra exortação de Jesus também, usando João. Otra exhortación usando Juan. Quando ele fala acerca dos anticristos que invadiria a terra, os falsos profetas. Cuando habla de los falsos profetas que Aí ele diz, invitarían, todo aquele que prevarica todo aquel que prevarica e não persevera no persevera na doutrina de la Cristo, doctrina de Cristo, ele não tem o Pai, no tiene al Padre nem o ni Filho. al Hijo. Então, se ele não persevera Si no persevera na doutrina do la Senhor, doctrina del Señor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Padre, Hijo y Espíritu se Santo, ele prevaricou, si prevaricó, ele vai ser salvo. será salvo. Só porque ele levantou as mãos, é salvo para sempre agora? Então eu posso desviar, posso voltar a beber, jogar, fumar? Entonces puede desviarse y É volver a salvo fumar. para sempre? Es salvo para siempre. Os que prevaricaram, Los que prevaricaron não é salvo. no es salvo. Então esses falsos profetas de meias verdades, Esos falsos profetas de media eles verdad, estão por meio da internet por aí, medio de internet, por meio dos canais do YouTube, os canais da besta. canales de YouTube y la Eles bestia, pregam algumas mensagens parecendo ser verdadeira, ven que mensajes parecían para ser verdad, cativar os escolhidos de para Deus, cautivar a los para escogidos de depois Dios, ele dar o bote e matar a sua fé espiritual matar su fe espiritual, e fazer com que você torne um crente mundano. volver un creyente mundano. Tá vendo? ¿Está viendo? Então tome cuidado com essas falsas doutrinas. Tenga cuidado con la falsa doctrina. A Bíblia nos ensina lá em Apocalipse La também, Biblia enseña en Apocalipsis, lá em Apocalipse 3, verso 5, me falha a memória, Apocalipsis 3, verso 5, que aquele que obedecer à doutrina de Jesus, perseverar na doutrina do Senhor, que persevera en la doctrina del Señor, Deus não vai riscar o seu nome do livro da vida. Dios no quitará su nombre del libro de la vida. A Bíblia também fala lá em Apocalipse Apocalipsis también, sobre aqueles que adoraram a besta, sobre los que adoraron la bestia, que não foram salvos por que no Jesus, fueron salvos por que Jesús, rejeitaram a palavra de Deus, rechazaron la palabra que de estão Dios, condenados na grande tribulação condenaron la gran do tribulación, reino do anticristo, el reino del que anticristo, adoraram a besta, adoraron la bestia. cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Los nombres no fueron escritos en el libro de la Por que vida. não foram escritos no livro da vida? ¿Por qué no fue escrito? Porque eles não aceitaram Jesus, não obedeceram a palavra de Deus. No obedeció la palabra de Dios. Então não foram escritos no livro da vida. No fue escrito en el libro de E la vida. aqueles também que aumentar um tio, uma vírgula dessas escrituras, Que aumente una tilde en esa seus escritura. nomes também serão arriscados do livro, diz a Bíblia. El nombre será quitado también. Então dice a Bíblia está recheada de versículos que confrontam essas falsas doutrinas, meus irmãos. La Biblia confronta esas falsas Esses doctrinas. homens pegam alguns textos fora do seu contexto Toman algún texto fuera de contexto e aplicam falsas doutrinas y aplican falsa doctrina por meio das suas teorias, por medio de sus teorías por meio dos seus livros, y de sus libros, das suas ideologias. ideologías Prega a suyas, palavra não baseada por Jesus Cristo e pelos no apóstolos, basado en Jesucristo y apóstoles, sim por reformador tal, más sí por tal reformador, por João Calvino, por Joan Calvino, por Armínio, por Arminio, por aquele homem que também esqueci o nome dele agora, por algún um hombre reformador, también, reformadores, que era católico, Que era me católico. fugiu a memória aqui da mente, Lutero, foi Lutero, esse mesmo, Lutero, que fue Lutero, prega baseado predican pela basados pregação desses homens. en predicaciones de Não esos hombres. desmereço que muitos deles foram homens de Deus, Fue un hombre de Dios, mas no como desmerece. diz Jesus aqui na tua palavra, que Deus enviou seu único filho, Dios envió su único hijo. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? ¿Por qué? Porque nem os profetas, Porque ni los profetas, nem os apóstolos, ni apóstoles, ninguém nadie fez tudo certo. hizo todo correcto. Todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão Están destituidos da glória de Deus. la gloria de Dios. Então o que acontece? Que sucede? Nós não temos que pregar baseado pelos homens, No tenemos que predicar basado en sim los hombres, baseado pela Bíblia, por Jesus Cristo. sí basado en la Biblia, porque Que ele diz porque dice na sua palavra, Su palavra, que o meu Espírito Santo, mi Espíritu Santo esse vos fará lembrar tudo os hará recordar quanto todo vos tenho dito da minha palavra. Porque dije minha E não palavra. precisa que ninguém vos ensine, Não precisa que nadie porque vos ensine. vos tem a unção do céu, do alto, do Tiene la céu. unción del cielo y de lo Oh, alto. glória a Deus. Então por isso que estão essas confusões Por eso esas confusiones doutrinárias na mente de muitos, doctrinarias en la mente de porque muchos, muitos não estão no están seguindo Jesus pela tua palavra, sino Jesús su palabra, estão idolatrando seus patriarcas, idolatran sus patriarcas, fundadores de iglesias. Então não temos que adorar o homem. Tenemos que adorar al O hombre, homem é falho. el hombre es fallo, Temos que adorar Jesus e seguir a tua verdade bíblica, sin seguir la verdad de Jesús bíblica, e não dar ouvido a esses debates. no dar a oír los debates. A Bíblia condena esses debates que eles La fazem. Biblia condena los debates que Você vê hacen, tanto debate que eles fazem por meio das
redes sociais aí, Tanto debate nas redes por meio sociais. dos canais de rádio. Canales de rádio. Ah, você crê em tal coisa. Crê em tal coisa, Ah, usted. eu não creio. Eu não creio. Tá igual aqueles crentes de Corinto. Está igual como os coríntios. Estava também nesses debates. Está em debates. Paulo chegou lá e exortou eles. Paulo los exhortó. Paulo regou. Pablo regó. Eu plantei. Yo planté. Mas tudo quem fez aqui foi Deus. Mas todo lo que hizo fue Então Dios. você fala, fala, eu sou de Pedro. Uno habla solo de Pedro. Ah, eu estou com Apolo. Eu estou com Apolo. Eu estou com Paulo. Eu estou com Pablo. Aí Jesus fala, não, eu estou com Jesus Cristo. Paulo Eu estou com fala, Jesus Cristo, eu Jesus sou de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então essas falsas doutrinas, meus irmãos, Falsa doctrina, hermanos. têm transformado crentes ateístas e não sabem. Formó creyente ateísta, no sabe. Eles começam a formar essas falsas doutrinas, agora não crê nos dons do Espírito Santo, Ahora no creen en los dones del Espíritu Santo. não crê nos dons celestiais de Deus. Ni en los dones celestiales de Dios. Olha, primeiro, olha a estratégia do diabo, o que é que ele faz? Mira la estrategia del diablo que hace. Porque tem muitos falsos profetas. Hay muchos falsos A profetas. primeira tática do diabo Primera táctica del é diablo usar aquele falso profeta mundano es usar al falso profeta com mundano. milagres da besta. Milagros de la bestia. Falso. Falso. Aí levanta um outro falso profeta Levanta otro falso que profeta. parece ser de Deus. Parece ser de Dios. Tem uma palavra, tem um oratório eloquente, Elocuente. uma sabedoria intelectual Sabiduría intelectual. da Bíblia, Da Bíblia. para combater aquele tal pregador, Batiendo a aquel predicador. mas é tudo falso, são tudo farinha da mesma sacola. Son todos harina de la misma saco. Porque ele não crê no batismo com o Espírito Santo, No creen en el bautismo con el não crê Espíritu nos Santo. dons dos milagres. Y en los dones de los E milagros. porque ele não crê nos dons de Deus, Pues no creen en los dones de Dios. agora ele fala que esses falsos profetas são falsos profetas milagre da besta. Dice que son falsos profetas. Mas milagros agora de ele la bestia. começa a generalizar todos. Comienza a generalizar todos. E não são todos. No son todos. Tem os milagres de Deus que Deus opera na vida dos homens e mulheres de Deus. ¿Qué milagros de Dios que Dios opera? Sinais de prodígio. Señales y prodigios. Paralítico levanta. Paralítico levanta. Cego enxerga. Ciego mira. Mudo ouve. Mudo Mudo fala. El mudo habla. Paralítico levanta. Paralítico Mortos levanta. ressuscita. Muertos resucita. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Mas Deus. quando ele abre a sua boca, Quando ele abre sua ele boca, prega a doutrina verdadeira de Jesus Cristo na predica tua a palavra. verdadeira doutrina de Não Jesus por Cristo. meio de barganha e de misticismo. No por medio de misticismo. Sim, poder do Espírito Santo e da sua Es el palavra. poder del Espíritu Santo y su palabra. Aí se cumpre, meus irmãos, Se cumple, hermanos. outro sinal da vinda de La Jesus. señal de la venida de Jesús. Que haveria irmão Que habría hermano contra irmão. contra hermano. Então o diabo usa essa estratégia, Diablo usa esa estrategia. usando esses falsos profetas, essas teologias satânicas. Usando falsos profetas de Aí teología começa aquela guerra entre os irmãos mesmo, Comienza la guerra entre hermanos. um contra o outro. Uno contra el otro. E as pessoas que vê, As pessoas que que ven, não têm conhecimento, que no tienen eles conocimiento, se escandalizam. se escandaliza. E agora até aquele pregador verdadeiro Hasta el predicador verdadero leva a culpa. Lleva la culpa. Os crentes verdadeiros Crente verdadeiro leva a culpa. lleva la culpa. Porque eles não sabem. Porque eles não E sabem. acham que são todos iguais. Que son todos iguales. E não são. Y no lo son. Por isso que nós temos que pregar baseado com a Bíblia Tenemos que predicar basado en la e Biblia. para que o mundo veja Para que el mundo vea que ainda tem as igrejas de Deus, dónde están las iglesias que de tem Dios. a luz de Jesus, Tiene la luz de Jesús. da salvação De la salvación. para todo mundo. Para todo el mundo. Aí o que acontece? Aí é outra doutrina do diabo, Otra doctrina del diablo. que além dessa que fala que aquele que é salvo, salvo para sempre, Deus já desmascarou aqui nesse sermão. Dios ya desenmascaró esa falsa Agora doctrina. tem mais outra doutrina diabólica. Hay otra doctrina diabólica. Aqueles que Deus só separou. Aquellos que solo Dios separó. Não, se essa fulano de tal, dessas famílias, tal, é salvo. Tal persona de aquella familia es salvo. Mas aquele já nasceu condenado, não pode ser salvo. Aquel ya nació condenado, no Ele puede ser salvo. predestinou Ele predestinou o destino el daquela pessoa que vai para o céu Aquella persona que va al cielo, e que vai para o inferno. que va para el infierno. E tem a ousadia de usar Tiene la osadía de usar até mesmo hasta aún a soberania de Deus la soberanía de Dios com as suas palavras sus persuasivas palabras persuasivas para confundir a mente de muitos. para confundir muchas mentes. Mas a Bíblia é bem La clara Biblia es clara. nesse texto que lemos El texto que leemos, que Jesus não está falando assim. Jesús no está hablando así. Olha que Jesus diz na sua palavra, Jesus Cristo. Para Jesucristo, ¿qué dice? Ó, diz assim: porque Deus amou o mundo Dios amó al mundo de tal maneira de tal manera que deu seu Filho unigênito que dio su Hijo para que unigénito todo aquele, para que todo aquel, ele fez acepção de pessoas, como diz a Bíblia, Jesus não faz acepção de pessoas. Dios no hace excepción de personas, Ele não fez separação. no hizo Ele está separación. falando todo Él aquele dijo todo que aquel nele crê, que en él cree não pereça, no se pierda, mas tenha vida eterna. tenga vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios.
Aí no verso 17. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, Dios envió a su Hijo al mundo, não para que condenasse o mundo, no para condenar al mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. sino para que el mundo fuese salvo por él. Aqui tem alguma predestinação aqui, meus irmãos? ¿Hay alguna predestinación Está aquí? falando todos aqueles. Está diciendo todos aquellos. São João 12:32. San Juan 12:32. Jesus está falando. Jesús está Não é hablando. Calvino, No es Calvino, não é os reformadores, no son reformadores, não é os apóstolos, no apóstoles, não é os profetas, no profetas, não é o missionário Emerson Nunes. no misioneros Emerson Núñez. Não, não. No, no, no. É Jesus Cristo falando. Es Jesucristo hablando. Aleluia. Quando eu for levantado na terra, Fue levantado en la tierra. João 12:32, atrairei toda a humanidade para mim. Atraeré toda la humanidad para mí. Então Jesus está dando a oportunidade para todos Jesús da la oportunidad a todos. que tenham conhecimento do Evangelho Tenga conocimiento e del Evangelio. obedeça a tua palavra e seja salvo. Obedezca su palabra y sea salvo. A Bíblia também diz que lá em Atos, Allá en Hechos, que aquele que crê dice todo no aquel que cree Evangelho de en Jesus el Evangelio de Jesús será salvo. será salvo. Mas o crer não é só acreditar. No solo creer, O crer ali que Jesus está falando é obedecer a doutrina de Deus. es obedecer a la doctrina Então de a Dios. oportunidade Está una oportunidad. está aberta para todos, nações, tribos, aletos e língua. Está abierto para todas las naciones. Esses homens são tão diabólicos Esos hombres son tan que eles diabólicos condenam até as crianças. que condenan hasta a los Eles fazem niños. batismo de criança, Es el bautismo de niños. derramando água na cabeça, Derramando agua en la cabeza. condena as crianças. Condena a los niños. Fala que as crianças já nascem, se nascem condenadas. Así que los niños ya nacen Tá condenados. certo que Davi fala, em pecado me gerou minha mãe. En pecado me engendró mi madre. Mas a dice David. criança, quando ela é pequena, Cuando es pequeña el niño, ela está debaixo do quê? Da graça de Deus, está debajo de la gracia de Dios. da graça de Jesus. De la gracia de Jesús. Se ela vier a falecer, acontecer alguma coisa com ela, ela vai direto para o céu. Si fallece va para el Vai cielo. direto morar com Jesus. Va a morar con E Jesús. esses homens condenam. Esos hombres condenan. Diz que as crianças que não foram predestinadas vão para o inferno. Los niños que no fueron Isso é predestinados uma van. grande heresia de Satanás, usando esses falsos profetas de meias Es verdades. una gran herejía de E a medias Bíblia verdades. que diz que eles arrastariam multidões. La Biblia dice que arrastraría Porque multitudes. Jesus diz, fala, e se capaz, eles enganariam até os escolhidos. Y a los escogidos. si Com fuera capaz. sinais e prodígio. Con señales y prodigios. Não é só, aí já não está falando sinais e prodígio literal, No son señales literales. de cura, de milagre, de doenças. De milagros de dolencias. Está falando também de sinais Habla señales intelectual. intelectuales. O homem de muita sabedoria. De mucha sabiduría. O homem que tem uma sabedoria tremenda da palavra, mas não para pregar o evangelho. No para predicar el Sim evangelio. para distorcer o evangelho. Pero sí para distorsionar. Faz semear contendas e divisões entre os irmãos. De verdad contiene división E dúvidas Y dudas do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Então tem que tomar cuidado. Tenga cuidado. Então Jesus continua dizendo Jesús dice na tua palavra, su palabra. porque Deus enviou seu Filho ao mundo Dios envió a su Hijo al para mundo que não condenasse o para mundo, no condenar al mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. sino para que el mundo sea salvo por Quem él. crê nele Quien cree en él não é condenado, tá vendo? no es condenado. Ele está falando aqui alguma predestinação aqui? ¿Hay alguna predestinación? Ele está falando quem crê, qualquer, pode ser rico, pobre, Puede ser rico, pobre, negro, branco, mulato, índio, índia, negro, blanco, indio, india, qualquer país, cualquier país, qualquer povos, nações, tribos e língua. cualquier pueblo, nación, tribu, lengua. Que crê não é condenado. No es condenado el que Agora ele cree. dá uma advertência agora. Da una advertencia. Mas quem não crê Quien no cree já está condenado, tá ya vendo? está condenado. Quem não crê já está condenado. Ya está condenado. Quem Quien no está no cree. mundo do pecado, Está en el mundo de pecado, da vaidade, de vanidad, do mundanismo, mundanismo. que ouve a palavra de Deus e não aceita, Escucha la palabra de Dios y ele no já acepta. está condenado. Ya está Ele condenado. está debaixo da ira de Deus. Debajo de la ira de Dios. Deus tem o que? Misericórdia dele, Dios tiene para misericordia ele de se él. arrepender. Para arrepentirse. Mas enquanto ele está debaixo do pecado, Está debajo del pecado. Deus está com ira e misericórdia. Está con ira y A misericordia. ira devido ao seu pecado, A de ira devido- repudiar a Deus. Debido a su pecado. Mas a misericórdia de Deus está aberta para que ele, hora que ele quiser vir, Jesus aceitar La ele. misericordia de Dios está abierta para él. Então não é pessoa selecionada. No es persona Que seleccionada. a Bíblia mesmo diz, o Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas. No hace excepción de personas Então se esses homens estão pregando essas doutrinas, que predican esa doctrina. Esos eles hombres não são de Deus, irmãos. no son de Dios. São falsos profetas enganadores. Son falsos profetas engañadores. Então olha o que diz a Bíblia, mas ¿Qué dice más la Biblia? em Atos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Paulo também prega. Pablo predica. Porque esses falsos profetas já não são do dia de agora. No son del día de ahora esos Já da falsos. época de Paulo já existia. Y en la época de Pablo Por isso que existía. Paulo pregou lá em 1 Timóteos, Por eso en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 6 ou 6, 3, me falha a memória, capítulo 3, verso 6,
que fala que dice, que todo aquele que não se conforma com a doutrina de Jesus, todo el que no se conforma con la ou é doctrina de pregada Jesús, pelos apóstolos, predicada por los é apóstoles, soberbo e nada sabe, soberbio y nada sabe, e delira acerca de questões, delira acerca de cuestiones, em contenda de palavras, contiene de palabras, cheio de porfia, lleno de peleas, blasfêmias ruins e suspeitas. blasfemias, ruinas y sospechas. Aí a Bíblia diz o quê? ¿Qué dice la Biblia? Para vocês ouvir eles, Para ustedes oírlos, apartai-vos deles. apartaos de ellos. 1 Timóteo 3,6 também. 1 Timoteo 3:6. Apartei de todo irmãos desordenados. Apártate de todo hermano São desordenado. pessoas desordenadas. Personas desordenadas. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos 2,11. Hechos 2:11. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aos crentes e árabes, todos Cretenses y árabes, todos temos ouvido hemos em escuchado nossas próprias línguas en nuestras propias lenguas falar as grandezas de Deus. hablar las grandezas de Dios. Mas a Bíblia diz, esse versículo está errado, que editaram para mim aqui. Abre aí a Bíblia Sagrada, Abra la Biblia Sagrada em nome de Jesus, en nombre de Jesús. em Atos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Glória a Deus. Palmas Glória para Jesus, meu irmão. Palmas para Jesús. Pode louvar a Deus que Ele merece. Puede alabar a Dios que Él merece. A Bíblia, meus irmãos, está recheada de versículos La Biblia está regida de versículos que condenam esses falsos profetas que condenan a esos falsos que estão profetas, pregando a mentira predicando la mentira para o povo, para el pueblo, ensinando heresia enseñando herejías, de perdição, de perdiciones, de condenação eterna. condenación eterna. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, La Biblia que dice aquí, em Romanos 11:32, Romanos 11:32, porque Deus encerrou Dios encerró a todos debaixo da desobediência, de para desobediencia, que todos de usar usar de misericórdia. de misericordia, Está vendo? De todos para usar de misericórdia. de Os misericordia. irmãos aqui que fazem a descrição, Aquí en la descripción, quando vocês for fazer esses contextos para mim, cuando fuera a hacer el tem contexto, que usar a Bíblia tiene que usar la Biblia que nós usamos aqui. que usamos Vocês aquí, ficam baixando essas Bíblias da internet mundana, no la Biblia internet que mundana, é escrita por falso profeta, escrita por falso aí é profeta. toda distorcida aqui. Es todo Vocês têm distorsionado que aquí. vigiar mais, hein? Tienen que vigilar Tem que más. estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Cuidado con el Espíritu Santo de Palmas para Dios. Jesus, meus irmãos. Palmas para Jesús. Então a Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, em hermanos, Gálatas também 3:22, Gálatas mas 3:22, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, la Escritura encerró todo debajo del para que a pecado, promessa da fé em Jesus Cristo para que la promesa de fe en fosse Jesucristo dada a todos. fuese dada a Então todos. Deus não faz Dios no hace acepção de pessoas. acepción de personas. Então, meus irmãos, esses homens que estão pregando Esos hombres predicando essas falsas doutrinas do diabo, falsa doctrina del eles diablo não são de Deus. no son de Dios, São espíritos son espíritus enganadores, engañadores, demônios demonios que estão usando esses homens estão usando para esos trazer hombres confusão para hacer à confusión mente de todos vocês. na mente de todos Mas ustedes. aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, Aquellos que tienen el Espíritu o Santo de Espírito Dios, Santo de Jesus, Espíritu Santo de Jesús, não é enganado. no es engañado. Porque diz a palavra de Deus, Dice la palabra de maior Dios, o que está em nós mayor que está en do nosotros que o que está no mundo. que aquel que está en el mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Sus hermanos y hermanas, aqui está a palavra bem clara de Jesus Cristo. está bien la palabra de Jesucristo. São João 12:32. Juan 12:32. Quando eu for levantado na terra, Fue levantado en la tierra, atrairei toda atraeré a toda humanidade para mim. la humanidad para mí. Deus não fez acepção de pessoa. Dios no hace excepción de personas, Independente de quem é você. dependiendo de quién es Se você usted. abandonar seu erro aí hoje, Si abandona su error ahí, abandonar seu pecado aí agora, pecado ahí ahora, o Espírito Santo está te convencendo aí agora a mudar. el Espíritu Santo te comienza a mudar. Jesus vai aceitar você Jesús acepta a usted como membro da igreja de Cristo, como miembro de la iglesia de como Cristo, membro do corpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, um seguidor de Cristo, servidor de Cristo, com seus nomes escritos su nombre escrito no livro da vida. en el libro de la vida. Glória a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí está a mensagem da palavra de Y Deus, este es el mensaje de la palabra de Dios qual Jesus está falando que Jesús está hablando aos nossos corações. a nuestros corazones. Vamos ler mais uma vez. Vamos a leer una vez más. Tem umas pessoas que estão com a pulguinha atrás da orelha ainda, hein? Están detrás de la oreja Os ouvintes desses falsos profetas los oyentes de los que falsos às vezes profetas nos escutam. que a veces no se Eles escuchan vêm aqui porque Jesus envia eles porque Jesús envía a para ellos ouvir a verdadeira mensagem. para oír el verdadero mensaje. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo Dios envió a su Hijo al mundo para que não condenasse
condenasse o mundo, no condenara al mundo, mas que o mundo mas que el mundo fosse salvo por ele. fuese salvo por Qual él. mundo? O globo terrestre. El globo terrestre, É toda a humanidade. toda la humanidad. Quando eu for levantado na terra, Cuando fuere levantar en la tierra, atrairei toda a humanidade para mim. traeré toda la humanidad para mí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y é hermanas, como diz em Atos 11, como dice en Hechos 11, todos os crentes, árabes, todos que temos ouvido as nossas próprias palavras, línguas, todos los que hemos escuchado nuestras lenguas, falar grandezas de Deus. hablar la grandeza de Que Dios, Deus veio para todos eles, que Dios para todos ellos, independente da tribo e nação. independiente de la tribu y Não nación, tem predestinação. no tiene nación. Isso é uma doutrina diabólica. Es una doctrina Isso é a diabólica, doutrina do diabo. es doctrina del É o diablo. que diz a Bíblia. Lo que dice la Que o Biblia. Espírito expressamente El diz Espíritu expresamente que dice, nos últimos tempos, en los últimos tiempos, alguns se apostatariam da fé, algunos se apostatarían de la fe, dando ouvidos a espíritus enganadores dando oído a espíritus e a engañadores doutrina de y a demônios. doctrina de demonios. Isso aí que eles estão pregando Eso que están predicando é doutrina de demônio. es doctrina de E demonios. são hipócritas, Son hipócritas, pregando mentira. predicando mentira. E eles fazem grandes eventos, hein? Hacen grandes eventos. Vai lá nos eventos deles para você ver se você entra. Vai a sus eventos para ver si entran. Você tem que comprar ingresso adiantado. Tienen que pagar adelantado. É, na entrada franca não. No es entrada franca. Então tudo conta a palavra do Senhor. Todo contra la palabra de O Dios. que diz a Bíblia? ¿Qué dice la Biblia? A Bíblia fala bem clara. La Biblia dice claro. A casa de Deus não é casa de venda. Casa de Dios no es casa de Vai ventas. ficar vendendo livros de teologia na igreja, Quedar vendiendo libros de teología, vendendo Bíblia, vendiendo Biblia, vendendo ingressos para entrar em eventos. vendiendo ingresos para eventos, Faz as mesas lá para os mestres, os doutores falar. mesas para los doctores hablar. Eles dão ouvido ao que os doutores falam, Dan oído a lo que hablan não doctores, ao que o Espírito Santo de Deus fala. no lo que el Espíritu Santo habla. Eles não têm o Espírito de No Deus, tienen el Espíritu de Dios. não têm o Espírito Santo da verdade. No tienen el Espíritu Santo de verdad. É por isso que esses homens Por eso esos hombres têm sofrido han sufrido muitas decepções, mucha decepción, sofrido em suas vidas, sufrido en su vida, sofrido enfermidades, enfermedad, mas são tão orgulhosos tan que orgullosos, são indiferentes, que son mas indiferentes, estão sofrendo por dentro. están sufriendo por dentro. Esses daí são aqueles que blasfemaram Son aquellos que blasfemaron contra o Espírito Santo de Deus contra el Espíritu Santo de Dios. e não tem mais a graça de Deus. Tienen más la gracia de Eles Dios. não crêem, No creen, eles sim já estão condenados. están condenados. E agora eles querem condenar as pessoas, Que condenar a las personas, todo mundo, todo el mundo, mas não. pero no. Jesus condena sim Jesús condena aquele que está na prática do pecado. aquel que está en la práctica de Se não pecado. aceitar Jesus de coração, Si no acepta a Jesús de corazón, não é salvo não. no es salvo. Mas você, agora se você aceitou Jesus, Si usted aceptó a Jesús, obedeceu a sua doutrina, obedeció su doctrina, você é um crente salvo em Jesus es Cristo. un creyente salvo en Jesucristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, mais uma vez foi pregado o ensinamento de una vez Jesus, más predicar la enseñanza a de Jesús. pregação de Jesus a todos vocês. Predicación de Jesús a todos ustedes. Não dê ouvido a esses falsos profetas No enganadores, escuchen los falsos profetas engañadores, principalmente esses cativadores. esos Eles cautivadores. parecem pregar doutrina mesmo, hein? Parece predicar doctrina, Mas é doutrina nada. pero no es doctrina. Eles não creem no dom do Espírito Santo, No creen en el don del Espíritu não Santo, creem nas línguas estranhas dos anjos, en lenguas extrañas de porque eles ángeles, não têm o Espírito Santo. pues no tienen el Espíritu Santo. Eles não vão entender mesmo. No van a entender. Só vai entender Jesus Solo entenderá a Jesús quem tem o Espírito Santo da verdade. quien tiene el Espíritu Santo de la Quem não verdad. tem o Espírito Quien Santo, no tiene el Espíritu Santo, ele ellos não vai entender nada. no van a entender Vai nada. achar que nós somos loucos, Va a creer que somos vai locos. blasfemar. Va a blasfemar. Eles fazem sermões Hace sermones para distorcer tudo a para Bíblia. distorsionar la Biblia. Mas a Bíblia fala: fuja desses La tais. Biblia dice, huya de los tales. Fuja desses falsos profetas enganadores. Huya de los falsos profetas Em engañadores. nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amém.